tenho 22 anos de idade, sou CLT e já juntei 100 mil. Eu falei, cara, eu não sei que tipo de atividade com 22 anos você tá fazendo pra ter 100 mil. Parabéns primeiro. Mas o cara com 22 anos e 100 mil, esse cara com 30 anos, 35, tá milionário. Porra, 5 anos, o cara já vê o crescimento exponencial da carteira. Vou montar uma carteirinha pra minha aposentadoria. Pra que ela me pague dividendos. Uma boa renda. Como é que você ganha dinheiro no Brasil com dividendo? Você vai ter banco. Aí eu tenho eu tenho banco. Carteira também, essas três aí. Aí eu vou ter algumas empresas de energia. Tem Taesa? E na minha cabeça, uma carteira para aposentadoria, para que eu reinvista, eu preciso de dinheiro todo mês. E quem paga dinheiro todo mês? Ali, na mão. Qual o segredo dos fundos imobiliários? Aí a galera tem que guardar. O que mais me deu dinheiro e que, puta, eu falei tanto, eu quase implorei, pessoal, o dividendo tá vindo muito gordo, também inclusive por um isento de imposto. Eu quero ver quem aí tá atrás das câmeras, assistindo a gente, que tá com 30, 40, 50, 60% de rentabilidade na carteira. Porque todo mês entra dinheiro. Aí você viu que você cara, não tá eu entendendo que tá investindo, né? Me preparando, claro, chegar aqui no podcast e falar mal de qualquer ativo com dados. Se eu quiser, por exemplo, provar que investir na Bolsa Americana é o pior negócio do mundo no século, eu provo. Chegar aqui cheio de número, mostrar que o ouro, no período tal, se você tivesse pego o ouro, depois cripto, depois saído ido pro tesouro e não sei o que tal. Então, as pessoas têm que entender que muitas vezes você vê um estudo, caramba, vi um estudo que prova que os fundos imobiliários são péssimos. Pô, Charlão, tem gente que vai, pô, Charlão, eu vi um post de um cara no Twitter, olha só, um post de um cara no Twitter que prova que dividendo é uma fraude, que a ação que paga dividendo é pior do que a ação que não paga. Então, olha a loucura. Você viu um post no Twitter, um cara que você não conhece, não viu, não sabe a formação, não sabe nada, e o cara magicamente provou que um negócio que tem milhões de investidores no mundo é uma farsa. Então, isso é muito comum quando o cara tá começando a investir, entendeu? E outra, o cara, assim... É uma ressalva importante, né? As pessoas, elas olham e tomam a verdade que está sendo dita como sua. Mas cada um tem um perfil de risco. Cada um tem uma tese de aceitação, né? Então, sei lá, o dividendo, para um cara que está começando, ou um cara que tem uma cabeça de ter renda recorrente, pô, melhor dos mundos. Independente se a performance do cara vai ser pior ou melhor em 10 anos. Às vezes o cara nem tem estômago pra tomar um drawdown de 40%. Ontem eu abri uma live, aí falei, galera, mandem perguntas. Lá no TikTok, primeira live que eu fiz no TikTok, depois me procurem lá, Economista Sincero no TikTok, né? Aí as pessoas foram fazendo pergunta, apareceu um maluco. Tenho 22 anos de idade, sou CLT e já juntei 100 mil. Aí perguntou alguma coisa do tipo assim, acha que tá bom, tô no caminho certo? Eu falei, cara, eu não sei que tipo de atividade com 22 anos você tá fazendo pra ter 100 mil. Parabéns primeiro, nem me conta o que você tá fazendo. Mas era CLT, né? Porque esse cara falasse aí, mano, tô com 100 mil aqui e tal. Mas o cara com 22 anos e 100 mil, se ele monta uma carteirinha bacana, com uma renda fixa de longo prazo, uns fundos imobiliários pagando dividendo, mais ações pagadoras de dividendo boa, esse cara com 30 anos, 35, tá milionário. Pô, pega o IPCA mais 6 e 20. E olha o tempo que ele tem pra continuar investindo. Pô, o cara tem 22. E aí ele vai trabalhar, tá trabalhando, deve estar no começo da vida do trabalho, eu imagino, com 22. Quase a minha idade, tá? Eu falo isso como se eu fosse uma velha. Eu tenho 24, tenho 2 anos a mais que ele. Mas mesmo assim, pô, você vai reinvestindo os dividendos, você vai colocando a grana do seu trabalho, pô, você vai crescendo isso. Daqui, sei lá, 5 anos, o cara já vê o crescimento exponencial da carteira. Em termos de dividendo, em termos de renda passiva. Você vê também muita gente na internet falando, né? Tem muitas pessoas comentam, porra, o cara te vende uma história de que investir vai te deixar milionário ganhando 2 centavos por mês. Mas assim, as pessoas têm perfis de risco diferentes. O cara às vezes não é um tomador de risco, não tem um perfil empreendedor. O cara é um trabalhador, o cara tem um perfil mais conservador, prefere ser um CLT. Então assim, obviamente, o investimento não vai deixar esse cara rico, mas vai acelerar muito o processo dele. E às vezes esse cara não tem o estômago para aguentar um Covid. Aí o cara vai estar 100% alocado em ações e vai tomar um calor danado. Cara, antes do Covid começar, tava cheio de herói na bolsa. Porra, eu torço mais pra que caia. Se cair, eu compro mais. Aí, caralho, circuit breaker, outro. A galera...
porra, e aí, cara, fudeu, o que vai acontecer? E você vê, foi a pior crise dos últimos 100 anos, e quem investiu certinho, cara, ou perdeu pouco, ou tá no 0 a 0, ou tá ganhando. E não precisava ser muito santo milagroso, né? Ou eu digo mais, às vezes, o 2020 no Covid foi uma das melhores épocas para você alocar o capital. E para você começar a posição em empresas que têm fundamentos incríveis, que por razões macro, pandemia, tava amassado pra caramba. Mas é aí que eu falo. Várias empresas. Aí você vê o cara, aí você pega, sei lá, o pessoal, o público geral, pô, você é moleque, você é novo, o cara tem 22 anos, o cara deveria ter 100% em ações. Aí dá um Covid da vida. E aí o cara faz o quê? Aí o cara tem 100 mil reais, vira 20 e não tem dinheiro pra comprar, não tem dinheiro pra aproveitar. Então tem que tomar bastante cuidado. Ô Charles, eu queria até, nesse gancho que o Igor tava falando, você falou, você tem até no seu canal aquela carteirinha que você faz pública. Sim. E pelo que eu acompanho lá, a sua carteira é bastante ativa até, não é uma carteira muito concentrada, você tem uma diversificação boa, até queria que você explicasse o porquê dessa diversificação, do porquê que você acha que isso é importante, mas é uma carteira que, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, é uma carteira voltada para a geração de renda passiva. E explica então pra gente aqui, pro pessoal, por que da escolha dos fundos imobiliários, por que às vezes não só 100% em ações, pagador de dividendos, como que você olha essa questão do portfólio assim que você monta lá? Tá, primeiro de tudo eu montei uma carteira no canal, que era... Inclusive chegou a 1 milhão, né, lá? Chegou 1 milhão a carteira. Eu montei uma carteira primeiro que chamava Carteira Você Decide. Quem é de 2018, 2019 vai lembrar. O que eu fazia? Eu mostrava as ações, falava de 2, 3 ações, aí em qual que eu deveria investir para a carteira. Cara, só que o pessoal votava... O pessoal escolhia isso. O pessoal votava muito mal, cara. Sócio torcedor. Gente, tem certeza que não é pra investir aqui no Santos Brasil? Tá tanto. Porra, aumentando exportação, importação. Não é pra investir. Eu falei, caramba, aí uma outra ação merda. Não, essa aí a gente quer que você investe. Fala, puta. Aí virou um Frankenstein. Aí eu pensei, pô, não dá certo. Conversando com a minha esposa, e já também pensando no longuíssimo prazo, eu falei, porra, eu vou separar do meu dinheiro e vou montar uma carteirinha para minha aposentadoria, contando 60 anos de idade. Eu agora tô com 46, né? Eu sei que não parece e tal, mas eu tô com 46. E aí o que eu pensei? Eu vou montar uma carteira para quando eu tiver 60 anos de idade, para que ela me pague dividendos, uma boa renda. Quais são as características dessa carteira? Então, eu queria fazer isso na física para mim. Entendi. Separar um pedaço do meu dinheiro, deixar, e com o resto eu fico no meu dia a dia, pronto. Aí comecei a pensar nas características, cara, uma carteira previdenciária tem que ter isso, aquilo, não pode ter mais de 5% no mesmo ativo, tá. Aí criei a lógica e falei, cara, eu vou deixar isso público. Por quê? Porque eu vou mostrando as minhas operações. Senão a galera reclama, pô, o que você tá fazendo aí? Não sei o quê, pô. Às vezes fala que você só fala e não faz. É uma boa forma de provar também. Inclusive era uma corretora separada da que você da tem minha do dia a dia. Eu tenho uma corretora só pra carteira do canal, que não é a carteira do canal, é a minha carteira de aposentadoria. Entendi. Então eu tenho todo o cuidado do mundo ali. E volta e meia eu publico as regras da carteira. Entendeu? Tipo, não posso alocar mais de 5% num ativo, não posso concentrar em segmento, tem que ter quase metade em fundos imobiliários para me gerar uma renda mensal para reinvestir. Entendeu? Entendi. Cara, e a carteira tá subindo muito de dividendos, tá indo bem. Tem algum setor, e falando primeiro de ações aqui, tem algum setor que você tem mais exposição lá? Por exemplo, sei lá, às vezes você tem mais bancos, ou mais seguradoras, ou elétricas. Então, esse é o problema, né? Como é que você ganha dinheiro no Brasil com dividendo? É meia dúzia de empresas. Exato. São 2 ou 3 setores. 2, 3 setores. Você vai ter banco, aí eu tenho Itaú, que eu gosto, acho que é o único banco que tá jogando o jogo de tecnologia, de bancão. Bem, verdade. Eu tenho Banco do Brasil. Que não tem como não ter, né? Pelo dividendo. Não tem como não ter, pelo dividendo. E eu peguei lá atrás muito barato. Sei lá, deve estar com 40%, 50%, 60% de rentabilidade na carteira. Só que quando trocou o governo, eu fui obrigado a vender um pedaço da minha posição. Pelas minhas regras. Eu não posso estar exposto a uma empresa... passou da sua porcentagem que você quer ter no portfólio. Além de ter passado dos 5%, que subiu muito, é uma empresa com extrema
em gerência do governo. Então, peguei e vendi um pedaço, tá? Aí você vai ter o quê? Banco do Brasil, BB Seguridade, que também é uma boa empresa. Verdade. E se beneficia da Selic cara. E na carteira também, essas três aí. Aí eu vou ter algumas empresas de energia. Tem Taesa? Pô, quem não tem Taesa é louco. É maluco. Mas agora... Eu falo isso também. Então, mas agora não tá tão boa. Tá tão óbvio assim, né? Mas deixa todo mundo falar mal, que ela volta a ficar óbvio. Exato. Ação é muito cíclico também, até no comportamento. Fundo imobiliário também. Muito viés, né? Vai todo mundo falando bem do negócio. Subindo. Aí, de repente, não muda nada o fundamento. Mas todo mundo começa a falar mal. Taesa não vale a pena, não vai pagar mais dividendos, os projetos são ruins, não sei o que. Caralho, há 2 anos... Era a melhor empresa para os próximos 20. Aí passa 2 anos, a merda. Não é mais, exato. É bizarro, né? Isso. Pô, mas não era para os próximos 20? Não. Tá horrível. Aí vai cair. Cara, aí quem entende vai acumulando. O que você tem que tomar cuidado é justamente quais são sempre as melhores, no melhor momento. Banco do Brasil mesmo, eu peguei, cara... Quando ninguém queria. Ninguém queria. Exatamente. Eu falava Banco do Brasil, pô, tem certeza, Charlão? Olha o Bradesco aí. Palavrão, né? Olha o Santander. Só falam do Santander. Eu falo, não. Cara, Banco do Brasil dá de 10 no Santander em termos de oportunidade. Naquele momento, tava muito barato. Entendeu? E a gente não precisa nem ir tão longe. Se eu for pensar isso, falavam agora, de Banco do Brasil em janeiro. Agora, em janeiro. Tudo bem, existia uma maior incerteza? Existia. Mas aí se você parava para olhar o negócio, sim, você via que não tinha como virar o mesmo Banco do Brasil de 2015. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, o cara comprou a R$30 Banco do Brasil em vez de comprar a R$50. E Caraca, em termos de fundamento, em 6 meses não mudou absolutamente nada. O resultado continua bom, o dividendo é bom, o payout é alto, as datas estão aí divulgadas de quando você vai receber o dividendo, quando que é a data com. E é aquela coisa que você falou, é a oportunidade de você comprar um negócio que valorizou e o yield on cost na sua carteira, você comprou um preço mais baixo. E aí eu concentro em ações, só que eu concentro nessas empresas, são 10 setores, ações. Né? Só que, vamos lá, eu gosto das ações, só que elas não têm uma data certinha para pagar. Não entra dinheiro todo mês. Isso é verdade. E na minha cabeça, uma carteira para aposentadoria, para que eu reinvista, eu preciso de dinheiro todo mês. E quem paga dinheiro todo mês? Ali, na mão. Fundo imobiliário. É a caixa registradora. Qual o segredo dos fundos imobiliários? Aí a galera tem que guardar. Paciência, cara. Mira o fundo que você quer e fica observando. Uma hora ele vai cair no teu colo. Os fundos ficam oscilando. Óbvio que agora com a queda da Selic, os fundos subiram muito. Mas eles ficaram um tempão embaixo. E ficaram um tempão embaixo com o pessoal falando Selic vai pra 15, os caras ficavam chutando. Quem vai investir em fundo imobiliário com Selic? Aí tudo tava lá embaixo. Só que era o momento pra comprar. Se você queria comprar fundo imobiliário... Cara, eu peguei vários fundos imobiliários que estão na carteira da aposentadoria do meu canal. Ou seja, publicamente. Pagando 0,90, pagando 1% ao mês, cara. Agora essa cota subiu pra cacete, ele tá pagando menos proporcionalmente, mas eu tô feliz pra caralho, porque eu tô ganhando 1% sobre o que eu investi e a minha cota ainda subiu muito. Só que é paciência. Às vezes você tá, tipo, eu queria aumentar a mão em fundo de logística. Deu problema com as americanas. Aí tinha lá o GGRC11, com o imóvel grande das americanas. Saiu de 120, 130 reais pra 98. Eu fui pesquisar, mas como é que é esse imóvel? Dá pra arrumar um outro locatário se der merda? Dá pra não sei o que? Bom, dá. É um bom risco. É só esse, e tal. Resumindo, 98. Já tá 120 de novo. Então, é uma oportunidade. Tem algum segmento de FII assim que você mais gosta? Visando assim essa questão de previdência, assim, porque eu, de novo, eu não tenho fundo imobiliário na carteira, então eu posso estar muito leigo aqui de falar isso. Me corrija se eu estiver errado, Igor, se você também souber. Mas, por exemplo, eu entendo que a depender do segmento do fundo imobiliário, você vai ter um nível de risco a mais ou a menos aqui. Então, por exemplo, sei lá, até para uma tendência de sociedade, talvez os fundos de logística, por essa questão de galpões, e-commerce, esse crescimento, talvez seja melhor. Posso estar errado aqui, do que, por exemplo, um fundo de escritório, sei lá, se o pessoal virar home office, era o que se falava no passado. Então, assim, o nível de risco pode mudar. Isso estava no preço. E esse nível de risco pode mudar. Tem algum que você acha, assim, que, sei lá, gosta mais nesse sentido?
Cara, eu gosto mais do que tá me dando dinheiro. Ou que tá, né? Ou que tá barato, sei lá. O que mais me deu dinheiro e que, puta, eu falei tanto, eu quase implorei, pessoal, não é uma recomendação, mas olha aí, porra, entendeu? Foi o HTMX, que é um fundo de hotéis. Por quê? Ele apanhou muito, são 400 e poucos quartos de hotéis, todos em São Paulo, numa boa localização. Ibis, Intercity, esse tipo de quarto, de hotel, tá? Ele administra 400 e poucos quartos. Quando veio a pandemia, o que aconteceu com a receita do fundo? Zero. Não tem dividendo. 2 anos sem dividendo. Aí a cota saiu de 180, em alguns meses, 150, para 75. E não pagou dividendo. Só que, no relatório do fundo, ele ficava avisando, olha, mês que vem não vai ter, mês que vem não vai ter. E aí teve um relatório que ele falou, olha, zeramos aqui o passivo. A festa vai começar. Não foi nesses termos econômicos, mas, cara, eu olhei o relatório e falei, porra, a festa vai começar. Público. Tá no relatório do fundo. Não é uma informação privilegiada. É privilegiada para quem tem uma impressora em casa, para imprimir o relatório e olhar. É que eu gosto de imprimir ainda. Aí eu olhei isso. Paralelamente, eu venho muito para São Paulo, fico aqui, eu gosto de ficar em hotel, mesmo morando próximo, às vezes eu fico em hotel aqui e tal. Eu comecei a ter muita dificuldade de achar hotel. Disponibilidade, você disse? Disponibilidade. Aí foi No meio do ano passado, assim que abriu tudo, começou a ter evento pra caralho em São Paulo. Evento de noiva, de padaria, de supermercado, de sex shop, que tava tudo, de tecnologia. Tudo explodir, né? Não conseguia. Tudo. E gente fazendo 2 eventos, 3 eventos e tal. Aí eu comecei a conversar com as pessoas do setor, o pessoal, Charles, cara, até o final do ano, tudo locado. Estamos tendo que realinhar coisas, subir preço. Falei, opa, vai pagar, vai subir preço e tal. Resumindo, tá com 50% de alta do ano passado pra cá. E o dividendo veio gordo, né? O dividendo tá vindo muito gordo, também inclusive por um motivo. Esse fundo, além dele pagar, distribuir o rendimento dos aluguéis, da estadia da galera, ele vem de, sei lá, 1/4 por mês. Então, no relatório, você vê lá, receita, hotel, hóspede, isso aqui, ok. Venda de unidades. Tanto. Incorpora, né? Isso Aí olha que loucura. No mês que ele vende 1 ou 2 unidades, o yield vem alto. Aí o que acontece com a cota? A galera, caralho, tá pagando muito, só. Deixa eu comprar. Aí no mês ele resolve não vender 1/4. Aí, yield 0,50, 0,60. A galera, caramba, Charlão, esse fundo você falou uma porcaria, não sei o quê. Aí o fundo despenca. Então esse fundo, ele tá sempre dando oportunidade. Quando eu falo para as pessoas que fundo imobiliário pode te dar dinheiro, não é só o valor da cota. É você também entender um bom momento de entrar. No final de 2019, início de 2020, antes da pandemia, eu já falava muito de fundos imobiliários. Cara, os fundos estavam esticados demais. No início de janeiro, se eu não me engano, 4 de janeiro ou 5 de janeiro de 2020, tem um vídeo meu no canal, onde eu vendi aquele fundo MXRF11. Agora tá R$11. Tava R$14. Tava super esticado. HGLG, todos os fundos estavam super esticados. Então deu pra gente ganhar muito dinheiro com fundos imobiliários de 2018 e 2019. Vender um pouco antes da pandemia, comprar na pandemia, subir de novo e esse período inteiro ficar recebendo dividendo, cara. E reinvestindo. Aí tem gente me falando, fundo imobiliário paga pouco. Cara, então beleza. Então se 50% tá ruim, 30% tá ruim, mais os rendimentos, mais... Quer ver um negócio? Tem bons fundos pagando 1% ao mês. Quem travou há 2, 3 meses atrás, antes dessa alta. Significa que em 3 anos você vai ganhar de 30% a 40% só de yield, ok? Isento de imposto. Isento de imposto. Eu quero ver quem aí tá atrás das câmeras, assistindo a gente, que tá com 30%, 40%, 50%, 60% de rentabilidade na carteira. Não tá. Então, o pessoal não quer esperar 2, 3 anos, aí fica pedalando a bicicleta na lama
e você não sai do lugar. O fundo imobiliário na carteira, você vê, a minha carteira, gente, não é só de fundo imobiliário, carteira de aposentadoria. Mas quase metade está em cima de fundo imobiliário. Por quê? Porque eu só garanto que minha carteira vai estar sempre bem no positivo. Porque todo mês entra dinheiro. E outra, você acaba tendo aquilo que a gente falou aqui, que no momento de queda, é que no momento de queda alguns fundos imobiliários param de pagar, mas no momento de queda você ainda tem dinheiro entrando para poder fazer novos aportes e aproveitar oportunidades. Que em ações não acontece, né? Então, tem até um cara botando assim, pô, o cara faz trade com FII. Pelo amor de Deus, eu não faço trade. Eu vou olhando... É uma questão de oportunidade. Oportunidade cirúrgica ali, aqui, um imóvel, um negócio, aí, porra, pintou uma crise aqui no fundo, é uma oportunidade, não é? Ah, não, é uma roubada. Opa, então tudo bem. Exato. Então tô fora. Aí, qual o grande problema da minha carteira? Ela não gera emoção. A volatilidade dela é baixa. As pessoas que estão assistindo a gente não querem só dinheiro, querem emoção. O cara quer chegar no almoço, caralho, meu irmão, comprei Gol, subiu 18%. No dia, caralho, é verdade. Cara, o resto da carteira do cara é Oi, IRB, Cielo, Cash 3, né? Tá tudo fodido. Mas, porra, comprei Gol, subiu 18%. Então a minha carteira não tem emoção. Eu tenho emoção em cripto, em outras coisas, mas um pedaço da carteira, o que eu fiz para dar emoção sem correr tanto risco? Eu tenho o ETF Small 11. Então, caso a bolsa dê uma andada absurda, tipo, cara, passou o arcabouço, o Haddad zerou o déficit, o Lula ganhou o Nobel da Paz, a corrupção acabou no Brasil, não vai acontecer, mas estou dando um exemplo. Caso tudo isso aconteça e a bolsa dispare, além das minhas ações dispararem, o índice de small caps vai andar violentamente. Verdade. Então eu tenho ali agora uns 6, 7% em índice small caps. Vou levar isso para 10%. Você tem o índice. Você tem o índice. O índice, eu tenho o ETF, o Small 11. Isso na carteira de aposentadoria também. Entendi. Então é emoção, né? Não, e mas você tem também uma exposição aos Estados Unidos nessa carteira? IVVB11 recente, já tá no lucro. E aos pouquinhos eu vou colocar mais coisa. Em crédito você não tem? Não, nessa carteira. Nem pensar, cara. Puta. Não tem renda fixa? Só um caixa? Ainda não. Tem um caixa? Tem um caixinha. Caixa que é 100% CDI. Entendi. Tem um caixinha. Hoje dá pra manter caixa, né? Hoje a gente tá vendo um momento em que, tipo, eu tenho bastante dinheiro hoje parado, esperando uma boa oportunidade. Bem, que tá lá nos fundos do Itaú, da XP, tudo, pagando 98% do CDI, ou às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas que, cara, você tá tendo 10% ao ano, 11% ao ano, 12% ao ano. Então eu tô sendo muito bem remunerado para esperar. Por que o Buffett tá com esse caixa absurdo? Porque, pô, ele ganha lá 5% em dólar para esperar uma oportunidade. Cara, antigamente a gente praticamente pagava para esperar a oportunidade. Agora você tá ganhando para esperar a oportunidade. É verdade. Entendeu? É verdade.